Galera, iniciativa na tela. Muitas coisas que foram criadas do zero passaram como algo ridículo no começo e depois fizeram parte do desenvolvimento da população. Mas por enquanto, o mundo conectado não veio a falar sobre Santos Dumont ou Thomas Edison. Hoje mostraremos alguns inventores que, por ironia do destino, foram mortos por suas próprias invenções. Vamos conferir uma lista. Alexander Bogdanov. Transfusão de sangue. Alexander Bogdanov foi um dos mais aclamados médicos do mundo. Ele era um russo que foi um dos pioneiros a fazer experimentos de transfusões de sangue. Bogdanov realizava testes em si mesmo e em nome da medicina. Em 1924, o médico começou a trocar seu sangue com alguns pacientes e foi aí que ele se estrepou. Cerca de 4 anos depois de iniciar seus testes, no dia 7 de abril de 1928, Bogdanov trocou seu sangue pelo de um estudante de medicina que estava com malária e tuberculose. O cara estava com o pé na cova. Após os testes, o estudante conseguiu se recuperar do experimento, já o médico não teve a mesma sorte e morreu rapidamente. Inventor número 2. Franz Reichelt, o alfaiate voador. Isso mesmo que você ouviu. Conhecido como o alfaiate voador, Franz Reichelt era um australiano que criava roupas masculinas na França durante os anos 1900. Uma de suas invenções foi um traje de paraquedas. Isso mesmo, um traje de paraquedas, que pelo que sabemos não aparou a queda muito bem. A vestimenta não se parecia com o equipamento dentro de mochilas que vemos hoje em dia. Apesar de um traje não aparentar ser muito seguro, Reichelt estava confiante no seu projeto e chamou a imprensa local de Paris para gravar o seu salto em fevereiro de 1912, na Torre Eiffel. Porém, o teste não saiu como planejado. E ao pular da parte mais baixa da torre mais famosa do mundo, o alfaiate esmagou seus ossos, como crânio e espinha, morrendo quase instantaneamente na queda. O inventor número 3, Henry Smolinski. Eu não faço ideia se eu pronunciei isso certo, mas enfim, posso ter pronunciado errado os nomes anteriores também. Mas segue o baile. Henry Smolinski era um inventor de Ohio que acreditava que os carros voadores estavam próximos de se tornar realidade. Ele deve ter assistido De Volta para o Futuro 2. Com a tentativa de ser um dos pioneiros do projeto na década de 70, Smolinski criou o Avimizar, acoplando um avião Cessna na traseira de um Ford Pinto. Apesar de estranho, a ideia parecia interessante. Mas no dia 11 de setembro de 1973, durante seu primeiro voo de teste na cidade de Camarillo, na Califórnia, um de seus suportes de asa do avião se separou do corpo do carro, enquanto a nova invenção estava no ar. A aeronave caiu junto com o Smolinski, que estava a bordo da aeronave. Seguindo a nossa lista de inventores, agora nós temos uma mulher, Marie Curie, a máquina de radiologia móvel. Um dos casos mais conhecidos é o de Marie Curie, tão conhecido que eu não conhecia. Uma química e inventora que, junto com seu marido Pierre Curie, descobriram o rádio e o polônio. A polonesa foi uma das pioneiras em pesquisar sobre a radioatividade, criando assim a máquina de radiologia móvel, um equipamento similar aos raios-x que encontramos em hospitais atualmente. A invenção de Curie tinha o tamanho de um carro, podendo ser utilizado por cirurgiões do exército durante as guerras, que poderiam obter imagens rápidas de balas ou estilhaços presos dentro dos soldados. Mas apesar de ser um construto para salvar vidas, sua invenção acabou tirando a sua própria vida em 4 de junho de 1934 na França, depois que ela desenvolveu anemia plasmática, por sua exposição excessiva aos raios-x. Max Weyler, um dos principais nomes das invenções aeronáuticas. Sim, eu tenho certeza que você já sabia que esse era um dos principais nomes. Certamente você já deve ter ouvido muitas vezes esse nome. Max Weyler era um austríaco e foi um dos responsáveis pela invenção da Opel Rack. A aeronave foi a primeira movida a foguete da história. Em sua inauguração em março de 1928, a Opel Rack voou 75 km por hora. 2 anos depois, em maio de 1930, não satisfeito, Weyler resolveu fazer testes na aeronave com combustível de propulsão líquido. Infelizmente, o combustível à base de álcool e oxigênio
não deu tão certo e um de seus foguetes acendeu na mesa testes e acabou matando o inventor. Bom, galera, e essas foram as 5 invenções que mataram seus inventores. Se curtiu, deixa nos comentários que a gente vai trazer mais curiosidades como esta. Desde já agradeço ter ficado até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal para deixar aquela força. Muito obrigado, feito!